Papa argentino falou em italiano e brincou. Parece que meus irmãos cardeais foram buscar um Papa quase no fim do mundo. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Eu sou o doutor Padre Paulo Renato Dornelles, da comunidade escatológica Quíria, e acuso, por meus sermões publicados em vídeos desde 2016, acuso formalmente Francisco de ser um antipapa. Estamos em cisma desde ao menos 2016. Afirmamos ser Francisco mais do que um antipapa qualquer, aquele que reveste a forma do falso profeta de Apocalipse 13, 11 seguintes. E isto acaba por se constituir na maior prova de quanto estamos vivendo em ato o fim dos tempos. É para enfrentar toda esta realidade que estamos nos reunindo em comunidade de WhatsApp para começar. Código de Área 51, construindo um refúgio, como verdadeira Igreja Católica, que saberá enfrentar o tempo presente e tudo aquilo que ele nos reserva. Um grupo de católicos conservadores está divulgando documento em que acusa o Papa Francisco de heresia. Descontentes com as posturas progressistas do Papa, os conservadores estão dispostos a pedir a deposição de Francisco pelo Colégio de Cardeais da Igreja Católica. A análise é do comentarista internacional Flávia Aguiar. Não é a primeira vez que um documento mais ou menos dessa natureza vem à luz, já é o terceiro nos últimos anos. E as acusações contra o Papa têm, sobretudo, algumas constantes. Primeiro, na questão dos costumes, aquilo que os conservadores veem com uma tolerância excessiva com relação a pessoas divorciadas, a homossexuais e inclusive a mulheres que praticaram o aborto. Mas existem outros problemas também. Vamos a Londres, o Felipe Killen está conosco aqui ao vivo. Ô Killen, vamos ao assunto, né? Um posicionamento inovador e necessário agora por parte da Igreja Católica, do Papa, que já está assumindo que é bacana a união civil entre homossexuais. Ele deu essa declaração em um documentário que estreou ontem no Festival de Roma. O filme Francesco é uma obra sobre a vida do pontífice e o Papa Francisco afirmou que casais homossexuais devem ter o direito de firmar uniões civis e formar uma família. Esse é o comentário mais explícito que ele já fez sobre relacionamentos homossexuais. Francisco tem se mostrado um papa que deseja modernizar a Igreja Católica em vários sentidos. Desde quando ele era arcebispo de Buenos Aires, já defendia a lei de união civil para casais homossexuais, porque aí eles podem ter proteção legal. Em 2003, a Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano afirmou que o respeito pelas pessoas homossexuais não pode levar de forma alguma à aprovação do comportamento homossexual ou reconhecimento legal das uniões homossexuais. Mas o Papa Francisco deu uma declaração histórica que mostra que a Igreja Católica está mais aberta. Claro, está se atualizando, está se aperfeiçoando, o mundo vai mudando. O Papa Francisco fez uma mudança no Pai Nosso, olha que interessante. Mudança, obviamente, é uma releitura. O Papa aprova oficialmente mudança na oração do Pai Nosso. A mudança substitui o trecho "não nos deixeis cair em tentação" para "não caiamos em tentação". Está ali uma foto do Papa Francisco, né, líder da Igreja Católica Romana. Agora que interessante, Rogério, que ele fala assim, o Papa propõe que mude, ou já propôs, né, a oração do Pai Nosso agora, pelos católicos, não vai falar mais assim, não nos deixeis cair em tentação. Vai ser assim, não caiamos em tentação. O que eu não consigo entender é que, assim, se você está orando, você está falando com Deus. O que você está falando com Deus? Você fala que nós... Você fala que para você não cair. Você tem que pedir...
Você tá Pedir orando, ajuda, pedindo né? a Deus, pedir ajuda. Porque, na verdade, a oração é o quê? Você falando a Deus, pedindo ou agradecendo, né? Então, no caso da oração do Pai Nosso, nesse ponto é pedir a Deus que não te deixe cair em tentação. Agora, não te deixar cair significa uma dependência. Você é dependente de Deus para não cair em tentação. Agora, por outro lado, né, você... Não caiamos em tentação. Não caiamos. Então, aí já traz uma responsabilidade humana. Você está falando para Deus, mas você está falando para si. Eu que resolvo, né? Eu resolvo. Então, E Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. A teologia bíblica diz que Deus permite que você passe por uma provação. O papel de tentar do diabo. Mas a gente não pode ceder à tentação. Gente, o diabo é tão cara de pau que ele tentou Jesus, o Filho de Deus. Não vai te tentar? Vai sempre Você não pode tentar. vacilar. Exatamente. E pede a Deus, Deus, me ajuda a não cair. Deus vai te ajudar, vai te capacitar. Queridos amigos, antes de começar esta minha palestra, permitam-me estender os meus sinceros cumprimentos a todos vocês. Pela primeira vez em mais de 2 anos, eu estou falando direto e pessoalmente a todos vocês através desta mensagem de vídeo que foi produzida alguns dias antes do Congresso de Identidade Católica de 2020. Como vocês podem ver muito bem, eu estou bem de saúde e ainda estou muito melhor espiritualmente. O tema desta minha palestra é como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Ambos os tempos estão conectados, seja nos princípios que os inspiram, também nos objetivos que eles desejam alcançar. Uma justa e objetiva análise da presente situação deixa perceber a perfeita coerência entre a evolução da estrutura política global e o papel que a atual Igreja Católica tem assumido no estabelecimento da nova ordem mundial. Nós sabemos que o projeto da nova ordem mundial consiste no estabelecimento de uma tirania maçônica. Este projeto tem as suas origens na Revolução Francesa, na era do Iluminismo. Ela seria a realização do plano diabólico da cidade do diabo em oposição à cidade de Deus, conforme segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E a Sagrada Escritura nos adverte que na manifestação do Anticristo, este obstáculo, ou caterro, vai deixar de existir. Parece que, para mim, é evidente que o fim dos tempos está agora se aproximando diante dos nossos olhos. Uma vez que o mistério da iniquidade se espalhou através do mundo, nesses tempos extraordinários, nós podemos ouvir um Papa enganar os fiéis. Nestes tempos extraordinários, nós ouvimos um conspirador chamado Cardeal Godfrey Daniels nos dizer que desde a morte de João Paulo II, a máfia de São Galo tem planejado eleger um deles para o trono e a cátedra de Pedro. E isso acabou mais tarde se concretizando na pessoa de Jorge Mário Bergoglio. E assim como acontece na natureza, esse eclipse não vem de uma vez. A luz vai passando para as trevas quando um corpo celeste vai se inserindo na frente do Sol. E isso acontece de uma forma lenta, mas num processo inexorável, até cobrir completamente o Sol, gerando um cone de sombra que se projeta sobre a Terra. Agora nós nos encontramos nesta sombra doutrinal, moral, litúrgica e disciplinar. Não estamos ainda no eclipse total, que vai acontecer no final desse processo, sob o reinado do Anticristo. Mas é um eclipse parcial, que nos deixa ver apenas uma coroa luminosa da luz do Sol em volta do disco negro do astro que o cobre.
Nesta parte da conferência, eu desejaria tratar especialmente da relação entre a revolução do Vaticano II e o estabelecimento da nova ordem mundial. Quando esta anti-igreja estiver plenamente estabelecida no total eclipse da Igreja Católica, a autoridade desses seus líderes, ou seja, dos chefes dessa anti-igreja, vai estar totalmente dependente e subordinada ao poder da nova ordem mundial, que, por sua vez, não vai tolerar nenhuma divergência do seu próprio credo e da sua vontade, e implacavelmente vão taxar de dogmatismo, fanatismo e fundamentalismo qualquer sacerdote ou intelectual. Seguindo esse caminho, a Igreja subterrânea vai continuar a reivindicar para si a marca registrada de Igreja Católica, mas sendo, na verdade, uma falsa igreja escrava do pensamento da nova ordem. Ela se apresenta como aquela sinagoga dos judeus que, depois de ter negado o reino de Cristo diante de Pilatos, foi escravizada pela autoridade civil daquele tempo. Nós não temos outro rei senão César. Hoje é César que nos comanda. Ele é o mesmo que nos manda fechar as igrejas, usar máscara e suspender celebrações. Da mesma forma, eu cito da Fratelli Tutti, quando ele diz que um povo dinâmico e vivo, um povo que tem futuro, é aquele que está constantemente aberto para uma nova síntese. E cito também, quando ele diz que a igreja é uma casa com as portas abertas. O mesmo acontece com a sociedade aberta, desejada por Soros. Ambos numa ideologia globalista e numa sintonia tão impressionante que chegam quase a constituir um perfeito balanço entre uma coisa e outra, de tal forma que essa religião aberta está em perfeita consonância com as intenções do globalismo. Através desses encontros políticos para um novo humanismo, abençoado pelos líderes da igreja, se desenvolve a inteligência progressista, ou a propaganda verde. Eu gostaria de enfatizar que atribuir uma identidade pessoal à natureza, quase que revestida de intelecto e vontade, é o prelúdio da sua divinização. A anti-igreja nasce da união impura entre a igreja e o mundo, entre a Jerusalém celeste e a Babilônia infernal. Notai bem, a primeira vez que um pontífice mencionou as palavras novo humanismo foi nessa sessão final do Vaticano II. E hoje nós vemos essa expressão repetida como se fosse um mantra por aqueles que a usam como uma perfeita e coerente expressão da sua mente revolucionária forjada no conselho. Sempre em vista dessa comunhão de intentos entre a nova ordem mundial e a anti-igreja. Devemos também nos lembrar do Pacto Global da Educação, um projeto designado por Bergoglio para ser promovido em colaboração com as Nações Unidas. Cito, para promover uma mudança de dimensões planetárias, precisamos começar pela educação, que é criadora de fraternidade, de paz e de justiça. A linha de fundo de tudo isso é essa, que a anti-igreja, com a sua ideologia dominante do mundo moderno, estabelecem uma real cooperação com os poderosos representantes do Deep State, ou seja, o Estado subterrâneo. Com esses seus trabalhos, eles pretendem criar também uma economia sustentável envolvendo Jorge Mário Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann, para mencionar apenas alguns.
Eu ainda vos lembro que nos documentos maçônicos da Alta Venda, desde o século XIX, se deixa claro que uma infiltração de maçons dentro da igreja foi bem planejada. Eu cito o documento. Vocês também devem conquistar amigos e levá-los até os pés da Sé Apostólica. Vocês irão pregar os princípios da revolução com a tiara e a capa, em procissão, sob a cruz e os estandartes, e nesse dia a revolução precisará de muito pouco para colocar fogo nos 4 cantos do mundo. O Papa Francisco, no ano de 2015, escreveu a sua famosa encíclica Laudato Si. E nesse livro jaz o verdadeiro plano. Nas primeiras páginas da encíclica, o Papa Francisco declara que o clima pertence a todos, é para todos, porque é um bem comum. Ele também declara que o clima precisa de apoio urgente por causa das emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes que os humanos causaram. A sua primeira solução para reduzir esses gases é fazer com que fique mais caro comprá-los. A primeira nação a aderir foi a França em novembro de 2008. O presidente Emmanuel Macron aumentou o preço dos combustíveis em 7,6 centavos por litro ou 30 centavos por galão. O presidente da França, por assim fazer, seguiu com a ordem do Papa. Agora não deveria ser uma surpresa, porque o presidente Macron é o ex-banqueiro Rothschild, que foi educado sob os jesuítas. No ano de 2008, Macron foi contratado sobre os Rothschilds e rapidamente cresceu de um analista para sócio 2 anos depois. Macron começou sua campanha para presidente e subsequentemente ganhou o apelido de candidato dos Rothschild. Macron foi apoiado pelo banco e ganhou a eleição. O Papa Francisco congratulou seu novo jogador. O Papa e o presidente se encontraram em particular por quase 1 hora. Os 57 minutos que Macron passou com o Papa Francisco se tornaram o tempo mais longo que o Santo Padre gastou com o líder de uma nação. O Papa Francisco congratulou seu novo jogador e deu a Macron o título de o primeiro e único cânone honorário da Arquibasílica de São João de Latrão. O cânone honorário é uma tradição desde o século XV, que significa defensor e advogado da Igreja Cristã e protetor da fé palestina e católica. Os imperadores ou presidentes empossados com este título significa que eles defenderão a Igreja Católica e seus bispos. Isso é exatamente o que Macron tem feito. Macron não é um presidente, mas ao invés um pequeno padre na presidência para entregar de volta ao papado o poder que outrora tivera. Da sua encíclica, descobrimos suas supostas soluções para os problemas do mundo, que é uma trama, uma imagem do governo teocrático do Vaticano. O Laudato Si do Papa Francisco declara o seguinte: domingo. Assim como o sábado judeu é designado ser um dia que cura o nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com outros e com o mundo. Assim, o domingo preserva a ação humana de retornar um ativismo vazio. E o domingo também preserva da ganância desenfreada e senso de isolamento, o que faz buscar o benefício pessoal ao detrimento de tudo o mais. A lei do repouso semanal proíbe trabalho no 7º dia. O descanso abre os nossos olhos para um quadro maior e nos dá uma sensibilidade renovada aos direitos dos outros. Então, o dia de descanso, centrado na Eucaristia, difunde a luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Para que a agenda do Papa Francisco seja implementada, o governo terá que se tornar o intérprete autoritário das Escrituras para todos os cidadãos do país, ou terá então que se colocar no lugar de Deus e autoritariamente declarar que a observância estabelecida pelo Estado. É vero que não sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche, ma si deve obbedire alle istituzioni internazionali, le Nazioni Unite che riprenda quello, no? L'Unione Europea che sia più forte, le Nazioni Unite che riprenda quello, no? L'Unione Europea che sia più forte.
Sim, muito bom dia, Liliana. Bem, como ele disse que fez uma grande reflexão, um diagnóstico desse fim de hegemonia ocidental no mundo e disse que havia uma necessidade urgente de uma nova ordem mundial. E Macron vê a Europa e a França desempenharem um papel principal dentro dessa nova ordem mundial. E por essa razão, o que ele criou é um projeto para redefinir a civilização europeia como um projeto bastante ambicioso, baseado nos valores da Europa dentro dos diferentes pontos da sua estratégia. Hace un momento hablé de la tendencia a una globalización. La globalización no es mala. Al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. O Papa Francisco realizará um evento de oração chamado Filhos de Abraão. Só que o local onde ele fará este evento de oração é o local, no antigo local disso aqui, ó, leia. Eu não posso ler aqui, né? Mas leia o que está na tela aqui que eu grifei. Contra os pequenos, no Iraque. E sem representação judaica. Né? Muito bem. Aí o que acontece? Presta atenção agora. Primeira visita papal ao Iraque. Filhos de Abraão. Mas onde está Jacó? Deixou Jacó de fora. Em 5 de março, eu acho bom isso, viu? O Papa Francisco fará história como o primeiro Papa a visitar o Iraque. Durante sua visita de 4 dias, ele realizará um serviço de oração, olha agora, interreligioso em um zigurate. Um antigo local mesopotâmico construído no século 21 antes da Era Comum, que eles colocam, né? Antes de Cristo. Agora, preste atenção, vou dar um pause aqui. O que é o zigurate? Você lembra a Torre de Babel, ou a Torre de Babel? Ela era um zigurate. Dessa forma aqui, ó, tá aqui, né? Ela era também um zigurate. Então veja aonde Francisco fará esse culto, em um zigurate, né? Olha aqui, ó, é até a foto que tem lá também na notícia, né? Bom, aqui está. Provavelmente ele subirá essa escada, um local terrível, e fará esse culto. Na próxima semana, o Papa fará um culto que o Vaticano chamou de Oração pelos Filhos e Filhas de Abraão. A Reuters relatou que o serviço de oração interreligioso, preste atenção nisso, interreligioso, contará com a presença de cristãos muçulmanos, Madaen Sabaen, né, Izad e outras minorias religiosas presentes no Iraque. Não há menção de judeus, descendentes de Jacó, sendo incluídos na oração pelos filhos e filhas de Abraão. Que interessante. O foco do serviço de oração na próxima semana será a harmonia entre os grupos religiosos. E eu vou te falar já já o que isso significa. Papa Francisco fará esse culto ecumênico, vamos falar assim, né, interreligioso, num zigurate, alusivo para mim à Torre de Babel, né? É um local onde pequenos, né, eram utilizados de formas cruéis, como vocês leram acima no título, e ele estará lá. Então veja, o momento da visita papal é auspicioso e talvez até profético. Ele virá logo após o feriado judaico de Purim, em comemoração à salvação dos judeus do Iraque de Amã, o descendente de Agag, o rei de Amaleque, e cuja conexão com a futura batalha de Gog e Magog é sugerida pelo profeta Ezequiel. Olha o caminho sendo preparado.
Ezequiel 39:15. Enquanto aqueles que atravessam o país fazem suas rondas, qualquer um, desde que vir um osso humano, deve erguer um lápide ao lado dele, até que os enterradores os enterrem no vale da multidão de Gog. A palavra hebraica para multidão é essa daqui, tá aqui, né? Amon, semelhante ao nome Amã. Amã é conhecido como um agagita, também o conectando, pelo menos, né, etimologicamente, com Gog. A visita também ocorre algumas semanas antes do 24º dia do primeiro mês de Nissan, dia em que Daniel teve sua visão, descrita no capítulo 10, que aconteceu no rio Tigre da Mesopotâmia. Em sua visão enigmática, Daniel viu um homem vestido de linho, seus lombos cingidos em ouro fino, e o som de sua fala era como o barulho de uma multidão. O homem, na visão, deu a Daniel uma mensagem. Você sabe por que eu vim até você? Agora devo voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu for embora, o príncipe da Grécia entrará. Daniel 10:20. Muitas interpretações modernas da profecia identificam a Pérsia como o atual Irã e a Grécia, um país fundado pela descendência de Esaú, como o catolicismo. Esaú e Ismael se unem contra Israel no fim dos dias. Isto aqui é um evento profético diante dos nossos olhos, tá certo? A pavimentação para o sistema do anticristo é o que está acontecendo. E tudo está sendo preparado. E esse poder todo, e toda essa estrutura que passa desde a religião, vai para a ciência, né? Passa por todas as áreas, será entregue para o homem do pecado. E o caminho está sendo pavimentado, e este Senhor, né, tem um papel crucial nisso tudo. E esse aqui veio com a missão. E hoje os católicos mesmo estão entendendo que ele realmente veio para essa missão. Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida.